me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, vem aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, vem aqui. Profetas te seguiram e ouviram tua voz, andaram mundo afora e pregaram sem temor. Seus passos tu firmaste, sustentando seu vigor. Profeta, tu me chamas, vê, Senhor, aqui estou. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, vem aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, vem aqui. Os passos de teu filho, toda a igreja também vai, seguindo teu chamado de ser santa com Jesus. Apóstolos e mártires se deram sem medir. Apóstolo, me chamas, vê, Senhor, estou aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, vem aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, vem aqui. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6, versículo 3. Com essas palavras, que são o lema deste primeiro domingo após Pentecostes, também conhecido como o Domingo de Trindade, 30 de maio de 2021, saúdo todas as pessoas que assistem esta gravação, especialmente os membros da comunidade evangélica de Loma Grande e os membros da comunidade evangélica de Confissão Luterana Feitoria. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Este versículo, ele se encontra em Isaías 6, como acabei de mencionar, na passagem que relata a vocação do profeta Isaías ao seu ministério profético. Diz Isaías, e Isaías 6, 1 a 8 é também o texto de pregação indicado na nossa igreja para este Domingo da Trindade. Não vamos meditá-lo aqui nesta gravação, mas no culto que vai ser realizado neste fim de semana, vamos meditar a seu respeito. Ali Isaías tem uma visão, está no templo, tem uma visão, vê Deus, o Senhor dos exércitos, cercado pelos serafins, e estes então cantam um para o outro, clamam um ao outro: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Na sequência da passagem, então, Isaías vai uma vez narrar como ele, tendo essa visão, se enche de medo, se assusta profundamente. Afinal de contas, ele é pecador, tem lábios impuros, habita no meio de um povo que igualmente tem lábios impuros, e agora viu a Deus que é santo. Isso é uma convicção que perpassa a Bíblia, não só o Antigo Testamento, mas que também adentra o Novo Testamento, que nós, pecadores, como diz o hino, não podemos ver a glória de Deus sem temor. Né? É mais ou menos assim como o menino que talvez fez uma arte e quando ele chega em casa, ele não tem coragem de olhar nos olhos da mãe. Assim também nós, pecadores, precisamos baixar o nosso olhar, não podemos olhar na face de Deus que é santo, mas que nós somos pecadores. Deus é santo e a santidade de Deus nos enche de assombro e também de temor.
O famoso teólogo Rudolf Otto, 100 anos atrás, escreveu o seu livro, O Sagrado, onde ele faz referência exatamente a isso, que o sagrado, que é santo, nos enche de fascínio, mas também de temor, de assombro e de temor. Toda a terra está cheia da sua glória. E agora vem o lado, digamos assim, agradável, ameno, bonito da manifestação de Deus. A santidade de Deus nos assusta. A glória de Deus que enche a terra, essa nos enche de admiração e de louvor. O lema, ele indica que as duas coisas precisam andar de mãos dadas. O assombro, o temor diante da santidade de Deus, o reconhecimento de que somos pecadores. Então, sim, abre para nós também a perspectiva de podermos admirar adequadamente como pessoas perdoadas a glória de Deus que enche toda a terra. O triplo santo, que então os teólogos chamaram do Trisagion, ele é a forma como a igreja cristã identifica já no Antigo Testamento o louvor da igreja de Jesus Cristo ao Trino Deus. Deus é 3 vezes santo, Pai, Filho e Espírito Santo, e por isso não é de admirar e de surpreender que neste primeiro domingo após Pentecostes, chamado Domingo de Trindade, regularmente, ano após ano, sejamos lembrados dessa passagem bíblica e também do chamado de Isaías. Realizamos estes momentos de gravação, louvor, oração, meditação, em nome do Trino Deus, sim, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém. Queridos irmãos, caras irmãs, a epístola indicada neste primeiro domingo após Pentecostes, domingo de Trindade na nossa igreja, se encontra em Romanos, no 8º capítulo, os versículos 12 até 17, que eu passo a ler. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Até aqui a leitura da epístola. Queridos irmãos, caras irmãs, neste primeiro domingo após Pentecostes, a Igreja de Jesus Cristo, ela se pergunta quais são as consequências práticas da manifestação do Espírito Santo na Igreja e na vida de cada um dos seguidores e das seguidoras de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele é, depois de Jesus, evidentemente, mas o apóstolo Paulo é, entre os apóstolos, o grande mensageiro da salvação pela graça. E por isso, especialmente na epístola aos Gálatas, ele é confrontado com a suspeita de estar anunciando algo que talvez podemos usar uma terminologia moderna, alguém chamou de a graça barata. A graça seria uma espécie de cheque em branco para, viver uma vida que ignora os preceitos de Deus, que ignora o que é bom, o que é certo, o que é justo. E assim também
na Epístola aos Romanos, em muitos aspectos é bem similar à Epístola aos Gálatas. Talvez a maior diferença seja que em Romanos Paulo reduz um pouco a sua carga polêmica, mas essencialmente temos realmente um enorme paralelismo entre essas duas epístolas. Aqui nessa carta, de novo, o apóstolo Paulo, hipoteticamente, ou talvez de fato pensando em talvez críticas concretas, ele reflete a respeito da pergunta, afinal de contas, que consequência tem a graça na vida da pessoa cristã. Já em Romanos 6, por exemplo, onde o apóstolo Paulo medita a respeito do batismo, ele pergunta: haveremos nós de permanecer no pecado a fim de que a graça seja mais abundante? Para responder, de modo nenhum, afinal de contas, fomos sepultados com Cristo na morte pelo batismo, para que assim como Cristo ressuscitou dos mortos, também nós vivamos uma vida nova. E aquilo que Paulo, então, ali em Romanos 6, desenvolve na nossa relação com Cristo, aqui ele desenvolve a partir da experiência do agir do Espírito Santo na nossa vida. Esse Espírito que nos conduz à fé em Jesus Cristo e que nos une a Jesus Cristo, que nos ensinou a orar Abba Pai. Também aqui, o apóstolo Paulo, então, ele precisa se defender contra críticas hipotéticas ou talvez concretas, que vêm talvez lá de Roma. Se não vem de Roma, vem certamente de outras comunidades, onde ele então agora tem que refletir a esse respeito e diz: somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. A carne, no caso aqui, em um primeiro momento, não é necessariamente o corpo, ou pelo menos não é apenas o corpo, mas somos nós em nossa integralidade, como seres humanos que vivem sem Deus, vivem longe de Deus, vivem, portanto, não sujeitos ao Espírito de Deus, mas ao pecado. E essa forma de expressar a realidade do ser humano sem Deus, então, a Bíblia, sempre de novo, também descreve como sendo uma existência na carne. Porque se viver segundo a carne, quer dizer, segundo a inclinação natural de vocês, sem a orientação do Espírito Santo, vocês caminham para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente vivereis. E aqui, pelo visto, o apóstolo Paulo, então, sim, identifica a carne com o corpo. E essa identificação da carne com o corpo, por um lado, em contraposição ao espírito do outro, ela, agora já durante 2000 anos, sempre de novo tem gerado, talvez mal-entendidos, controvérsias, polêmicas de toda espécie. Afinal de contas, isso aí agora Paulo identificando o corpo como uma existência carnal, o corpo como uma existência contrária ao agir do Espírito, como se o próprio corpo fosse algo mau. E sempre de novo tem surgido aqueles, os críticos de plantão, que também aproveitam passagens como essa, então, para fazer a crítica que eles talvez fariam também se não existisse essa passagem, segundo a qual o cristianismo seria talvez uma religião contrária aos prazeres do corpo, às alegrias deste mundo. Talvez podemos lembrar aqui, nós protestantes não somos assim tão ligados nisso, mas talvez podemos lembrar aqui os 7 pecados capitais da Igreja Católica, entre os quais, se me lembro bem, os mais vinculados ao corpo são a preguiça, a ganância e a luxúria. Talvez de fato nós aqui estejamos bem perto assim, de exemplos concretos de como essa questão dessa tensão entre carne e espírito talvez pode se manifestar na nossa vida.
E aí eu diria, ninguém de nós vai contestar que todos nós precisamos de descanso. Hoje em dia, até pelo contrário, talvez deveríamos chamar de volta as pessoas para que lembrem que precisam também descansar, né? Vivemos num mundo que, digamos assim, tendencialmente nos sobrecarrega. É quase vergonhoso admitir que talvez dormimos mais de 7 ou 8 horas por noite. Evidentemente, nenhum de nós vai discutir seriamente a necessidade que temos de descansar, ao mesmo tempo que, claro, vamos concordar com a lista dos pecados capitais quanto ao fato de que a preguiça, ela não é algo bem visto também diante de Deus. Afinal, o próprio apóstolo escreveu: quem não quer trabalhar, que também não come. Certamente não vamos negar também que precisamos de dinheiro para pagar as nossas contas. Precisamos ter o nosso ganho diário, semanal, mensal, anual, para podermos viver a nossa vida, ter lá o suficiente para viver. Mas certamente concordaremos, penso eu, pelo menos nós enquanto cristãos, fora da igreja, isso talvez incremente já não seja mais tão consensual, de que não devemos ser gananciosos, mas devemos ser, assim como diz a Escritura, né, agradecidos por aquilo que temos, né, e viver uma vida também com moderação e bom senso. E finalmente a questão da sexualidade, né? Ali a nossa modernidade e pós-modernidade ocidental, me parece, entrou de sola, né, para acusar o cristianismo, né, de ser contra os, vamos dizer assim, os prazeres da carne, os prazeres do corpo. No entanto, também ali penso eu que essa é uma acusação injusta, né? Deus nos criou como corpo, né, e também com, né, um desejo, uma inclinação sexual que em algum lugar também busca ser satisfeita. E no entanto, agora vem a questão, tá? Que o que vale para o descanso e para o trabalho, o que vale para o dinheiro e para o possuir, vale também para a sexualidade, que é que nós não podemos e não devemos nos deixar dominar nem pelo desejo por descanso, nem pelo desejo por dinheiro, nem pelo desejo sexual, mas precisamos lidar com tudo com moderação, com bom senso, né? Para que esses bens, essas dádivas que foram nos colocadas na nossa vida sejam usadas para a glória de Deus, para o bem do nosso semelhante e assim também, consequentemente, para o nosso próprio bem. Portanto, penso eu que o apóstolo Paulo aqui não nos chama aqui a pura e simplesmente sermos contrários às coisas boas da vida, mas nos chama aqui a, iluminados pelo Espírito Santo, usar essas coisas boas com bom senso, com responsabilidade diante de Deus e diante do nosso próximo, e que não sejamos dominados por essas coisas, nós possamos usá-las com amor e com moderação. E a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guardará os nossos corações, as nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Cantei no início: Senhor, se Tu me chamas, eu quero Te ouvir, pensando aqui especialmente no lema da semana, que se encontra no contexto do chamado do profeta Isaías, e assim também como Deus chamou Isaías, chamou outros profetas, chamou discípulos, apóstolos, chamou a todos nós no batismo, continua a nos chamar pelo Evangelho, e queremos nos unir a Isaías e a todas as testemunhas de Deus e de Cristo através dos séculos, cantando junto 320 do livro do Canto de IACLB, agora a terceira estrofe. Senhor, se Tu me chamas, eu quero Te ouvir. Se queres que eu Te siga, respondo, vem pra mim. Senhor, se Tu me chamas, eu quero
Senhor, em tua voz, nos chama ainda hoje, convida a te seguir. A homens e mulheres que se amam, te amam mais que assim, e dizem com firmeza: vem, Senhor, estou aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo: vem aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo: vem aqui. Oremos. Bondoso Deus, nosso Pai, graças que assim como chamaste Isaías e tantos outros profetas, apóstolos e mártires ao longo dos séculos, continuas chamando pessoas hoje a seguirem a Jesus Cristo, teu Filho. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, que neste período pós-pentecostal podemos viver alegres como pessoas iluminadas, agraciadas com o dom do Espírito Santo, que não quer tolher a nossa liberdade, mas quer nos dar verdadeira liberdade dentro daquele espaço de segurança que nos foi concedido por Ti. Permita, Senhor, que no nosso viver, no nosso trabalhar e descansar, no nosso ganhar, gastar e poupar, e também na nossa vivência amorosa e erótica, possamos ser protegidos para que não sejamos dominados pelo pecado, pelo mal, pelo egoísmo, mas pelo amor, pela bondade, pelo cuidado uns pelos outros. Assim pedimos, agradecemos e nos unimos em oração quando a Ti chegamos, dizendo com palavras que Jesus Cristo nos ensinou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.